Esquizofrenia é uma doença mental crônica que, entre outras coisas, faz com que as pessoas confundam as experiências da vida real com a imaginação. Se manifesta na adolescência, ao início da idade adulta e atinge tantos homens quanto mulheres. No Brasil existem cerca de 1.600.000 esquizofrênicos. E a cada ano, uma média de 50 mil pessoas manifestam a doença pela primeira vez. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu converso com o psiquiatra Tadeu Brandão. Doutor, e eles vivem em nosso meio e às vezes a gente nem percebe que essas pessoas têm algum tipo de problema, como todos nós temos nossos problemas. Miguel, não perceber o problema é um ótimo sinal. Significa que a pessoa está compensada, não está em crise. Boa parte dos pacientes esquizofrênicos hoje, contanto que têm acesso ao tratamento, eles não estão internados em hospital psiquiátrico, não estão escondidos em casa. Estão criando os filhos, estão trabalhando, estão produzindo, estão tendo autonomia. Mas isso é fruto do avanço do tratamento psiquiátrico a partir de Nise da Silveira, enfim, até essa deshospitalização que vem acontecendo no Brasil? Não seria do avanço do tratamento psiquiátrico, mas do avanço do tratamento de saúde mental como todo. O psiquiatra é só um ponto na história e muitas vezes não é o ponto principal. O ponto principal é a relação do paciente com o serviço de saúde. A organização da família, é a orientação em relação a quem mora com ele. A primeira abordagem com um paciente esquizofrênico, com portador de esquizofrenia, primeiro, é o que você sente. A segunda é com quem você mora. Com quem você vai poder contar quando você não estiver aqui com a gente. Então vamos começar pelo diagnóstico. Como é que eu percebo alguém ou me percebo esquizofrênico? Bom, de modo geral, a esquizofrenia envolve 3 situações: pensamento, percepção e afeto. O pensamento pode ficar confuso, pode ter delírios. De modo geral, são delírios bem típicos, de perseguição, de poder, de alguma teoria conspiratória, de pessoas que estão querendo ameaçar ele. O delírio que a gente quer dizer é um transtorno de pensamento, que são conclusões baseadas em evidência nenhuma. Achar, por exemplo, que o vizinho está te ameaçando ou querendo o teu mal, sendo que você nunca teve briga nenhuma com ele. Achar, por exemplo, que tem alguém querendo tomar teu patrimônio, quando na verdade nem patrimônio às vezes o paciente tem. São ideias criadas em cima de nada, em cima de nenhuma evidência concreta. Essa é a distorção de pensamento. Percepção, no caso, alucinações. De modo geral, alucinações auditivas. Esquizofrenia comum, você não vai achar, de modo geral, alucinações visuais. Se você achar, procure outra coisa. De modo geral, alucinações auditivas, bem típicas, que xingam, que ameaçam, que questionam, algumas vezes com 2 pessoas conversando, e tem contexto. Por exemplo, o paciente vai atravessar a rua, a voz começa a dizer, se jogue na frente de um carro. São sempre vozes que chegam para ameaçar, para denegrir. Dificilmente o paciente vai descrever uma voz que é benéfica, que dá conselho. De modo geral, a alucinação ela chega pegando pesado. Então, pensamento, percepção. O terceiro ponto é afeto. Ambivalência afetiva, embotamento afetivo, ou então agressividade com pessoas que querem o teu bem. Tá? São esses 3 pontos principais. Antes de passarmos para a família, que é importantíssimo, eu gostaria de centrar na religiosidade. Muitas pessoas explicam tal situação, que o senhor explicou agora cientificamente, com relação a alucinações vindas do espírito ou de alguma entidade. Certo. E algumas conseguem, inclusive, cura. Certo. Miguel, veja, o que caracteriza a doença não é o sintoma em si, é o prejuízo funcional. Se a pessoa consegue levar anos e anos ouvindo vozes ou até percepções visuais, ele atribui aquilo um caráter espiritual e esse prejuízo não piora, não interfere no sono, na produtividade, ele pode dar caráter espiritual para aquilo. Uma coisa que a gente tem, quem trabalha com isso tem que saber é que a gente não é dono da verdade. O paciente, a história dele não começa no consultório, começa antes e começa antes da doença. Querendo ou não, a igreja, o pastor, o guia espiritual, ele é muito mais acessível do que o psiquiatra ou o psicólogo. E às vezes dá um cabimento para aquilo, contanto que não saia do padrão. Se, por exemplo, aquela alucinação, em vez de chegar e dar conselho, ela começa a te agredir, começa a deixar você desorientado, começa a dar um prejuízo funcional, é caso sim de procurar uma ajuda em serviço de saúde. Às vezes não com psiquiatra propriamente. Um psicólogo às vezes é um bom começo. Vamos falar agora da família, para depois passarmos para o tratamento multidisciplinar. Sim. Por que a família é importante? Miguel, a gente só conhece o paciente da porta do consultório para dentro. Da porta para fora, quem vai encarar as crises, quem vai encarar a orientação, quem vai ajudar a regular a medicação é a família. Quando o paciente, seja em qualquer idade, todo mundo tem que ter um ponto de apoio fora. Eu tenho vários pacientes que moram sozinhos, que cuidam da família, que têm autonomia preservada. Agora, manter a família próxima é, por acaso, se ele tiver alguma crise,
E um paciente bem medicado, bem orientado, ele pode sim ter crise em qualquer momento da vida. Alguém tem que ter orientação para isso, justamente para reforçar a demanda da medicação, ajudar a organizar e até alertar o médico, o psicólogo, e olha, o paciente está assim, ele está estranho. Porque quando o paciente ele começa a adoecer gravemente, ele perde a crítica. Demora para ele perceber que aquilo é um quadro patológico. Se ele não se sente doente, não vai procurar ajuda, não vai procurar nenhum serviço de saúde. A família tem que estar alerta para perceber, poxa, ele está bem, mas ele está bem porque ele está medicado, ele está bem porque ele está sendo bem orientado, está fazendo terapia. Aquele quadro de estabilidade pode ser permanecer por anos e anos. Mas é importante ter alguém orientado do lado para não sabotar, para dizer, não, você está bem, bora parar com a medicação. Isso não pode ser feito. Uma família bem orientada é o principal para que o paciente ele fique bem com ele mesmo. Bem mais importante até do que o psiquiatra ou o psicólogo. E o tratamento multidisciplinar que o senhor falou, quais são os profissionais que podem ajudar? O senhor disse que nem só o psiquiatra, o psicólogo Graças a Deus não é só o psiquiatra. O psiquiatra entra na hora de controlar sintoma e de fazer um planejamento de orientação. Medicação. Isso, medicação inclusive. Planejar, orientar, esclarecer. O psiquiatra, ele não é obrigatório estar lá todo mês com o paciente. Ele pode vir de 2 em 2, 3 em 3, contanto que ele esteja bem, o paciente pode vir de 3 em 3 meses. Mas para fazer o paciente entender a doença, entender que aquilo é uma limitação, entender que ele precisa de ajuda, entender que ele tem que organizar a vida dele, considerando que ele tem doença, como por exemplo, se ele tivesse diabetes, ele ia ter que tomar remédio a vida inteira. Hipertensão, remédio para a vida toda. Esquizofrenia, também é remédio para a vida toda. Nem sempre ele vai ter que tomar uma quantidade grande de medicamento. A perspectiva é reduzir para o mínimo, tá? E, se possível, com medicamento só. Para tudo isso aí ser feito, ele tem que seguir o medicamento na ponta do lápis. Para que a gente possa, mais na frente, ó, isso aqui não é necessário, corta. Esse aqui a gente pode reduzir. Para que ele possa ter uma qualidade de vida importante. Porque muita coisa na qualidade de vida é a doença, mas muita coisa é colateral da medicação. Se você puder reduzir aquilo ao mínimo, tanto melhor. E é por isso que hoje em dia a gente tem professores para esquizofrenia, médicos esquizofrênicos, engenheiros esquizofrênicos, e estão produzindo numa boa, tá? O futuro de saúde mental, o ápice nosso, não vai ser controlar sintoma, não. E isso a gente já consegue fazer. Com a boa parte, a gente controla o sintoma. Mas o ápice mesmo é devolver o direito de produzir, de trabalhar, de gerenciar o orçamento, de levar a vida para frente como qualquer pessoa. Isso gera mais equilíbrio na vida da pessoa. É segurança. Querendo ou não, trabalho tem vários contextos. Trabalho é sacrifício, tá? Mas trabalho também é teu ciclo social, tua função no mundo, tua estabilidade, a tua rotina. Trabalhar é uma questão essencial para que ele volte para a vida. Existem drogas potencializadoras da doença? Já se fala que a maconha é a porta de entrada, que a cocaína faz isso, aquilo, aquilo. Existe isso? É real? Existe. Agora, o que a gente não sabe dizer é se essa pessoa nunca teria um surto se ela nunca tivesse se drogado. O que a gente considera é que havia uma predisposição ali, que estava albergada, podia desencadear em qualquer momento da vida, mas que com contato com a droga pode acontecer daquilo ir para fora. Cocaína, meu Deus, pode provocar surto, geralmente momentâneo. Maconha, hoje a gente já sabe que contato precoce com maconha, tipo antes de 14 anos, em grande quantidade de frequência, pode predispor a um surto psicótico. Vários surtos desses são só surtos, ou seja, autolimitados. Parou com a droga, o surto não volta, a pessoa vai seguir a vida normal. Mas alguns cronificam. E se tiver uma genética que predisponha, se tivesse alguma situação ali que estava para desencadear, a droga potencializa tudo. Não só drogas ilegais. Tem pessoas que surtam com medicamentos comuns, com corticoides, com, por exemplo, tem um remédio... Remédio para dormir? Sim, pode sim. A confusão mental pode começar por aí. E medicamentos comuns, por exemplo, na minha época existiam... As mães adoravam dar vitaminas para as crianças. Tá? Uma era a ciproheptadina. Posso falar o nome comercial? Sim. O Periatin. Na minha geração, todo mundo tomava Periatin. Se você pegar na bula do Periatin... E era para quê? Era um polivitamínico. E dava um soninho para a criança, dormia melhor, para a mãe era um sossego. Mas existem crianças que você pega anos depois que tinham alucinações visuais, enxergavam insetos gigantes, enxergavam coisas irreais. E aí se pensava que é coisa de criança. Mundo de Bob. Isso. E às vezes, tirando a medicação, aquilo some. Não vira uma situação de saúde. Mas é importante perceber que vários medicamentos, não só drogas ilegais, podem provocar surto, sim. A gente avançou na medicina, a gente avançou no entendimento e a gente está avançando no preconceito também. Graças a Deus. E muita coisa pesa aí. A mídia, o acesso à informação, a disponibilidade de serviços de saúde que funcionem, tá? A imensa maioria dos pacientes psiquiátricos, imensa não, a nossa perspectiva é que a imensa seja. Mas hoje em dia, casos novos, casos que têm acesso ao serviço de saúde, eles não estão trancados em hospital, não. Eles estão produzindo, estão criando os filhos, estão trabalhando, estão levando a vida para frente. O esquizofrênico pode ser tratado pelo SUS? Pode, contanto que tenha acesso ao tratamento, que nem sempre ele vai conseguir. O psiquiatra está cada vez mais difícil, né? É uma especialidade bem incomum. Hoje está melhorando porque nós temos aqui em Alagoas 2 escolas que formam psiquiatras, a UNCISAL e a UFAL. Nós vamos botar o número do Dr. Tadeu como caractere para que você, se tiver alguma dúvida, possa tirar com ele.
A gente agradece a sua vinda hoje aqui. Muito obrigado pela entrevista. Miguel, quem agradece sou eu pelo espaço de divulgação e esclarecimento. O Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.